Companheiros, a gente pode começar a falar sobre a demissão do Oswaldo de Oliveira, que é o assunto das últimas horas. Falam muito sobre isso, vai ser superado o assunto, não vai? Aquela discussão que ele teve com o repórter Léo Gomide. O Léo Gomide, lá da Rádio Inconfidência. E depois disso, mesmo não jogando bem, empatou, né? Empatou, o time estava classificado, mas a saia estava muito justa e ele foi demitido. Dizem que o professor Cuca está chegando. Dizem. Então a gente pode começar falando sobre isso, Flávio. A saída é uma coisa desagradável, né? Acho que é o conjunto da obra. A relação, a confusão, o time patinando, enfim. Quero ouvir o Flávio Prado. Bom, boa tarde, Vanderlei. Realmente por exemplo, eu não acho que a confusão gerou por si só a demissão. Se o Oswaldo estivesse fazendo um trabalho bom, se o Oswaldo estivesse rendendo bem, dane-se esse desacerto que ele teve com o Gomide, que aliás é um repórter diferenciado. Ele é um cara que estuda bastante futebol, ele costuma fazer bons cursos, eu sei de quem se trata, e é um cara, não é um Zé Mané qualquer, não é um paraquedista, ele é um cara estudioso, um cara moderno, um cara que sabe, procura estar bem atualizado com relação ao futebol. E ouvi a pergunta que ele fez, não vi nada de errado, mas também não sei qual era o relacionamento anterior dele com o Oswaldo. Às vezes tem alguma sobra que a gente não sabe. Mas para mim é muito claro o seguinte: o trabalho do Oswaldo não estava agradando e já aproveitaram essa situação para demiti-lo e ter como justificativo o fato deles terem cometido a imbecilidade de não ter trocado de técnico no final do ano passado. Porque aí o novo técnico começaria um trabalho agora, do zero. Como eles foram burros, e eles, como sempre, né? Normalmente o Cartola faz isso, eles deixaram o técnico que eles não queriam começar o trabalho. E agora o técnico que chega, o Cuca, ou seja lá quem for, vai pegar um trabalho no meio e vai ter que começar tudo do zero outra vez. Por isso que cada vez mais eu defendo futebol profissional. Empresas. O empresário jamais faria isso com a sua empresa. E aí, Zé Manuel? A gente tem que observar o contexto do trabalho do Oswaldo Oliveira. O Atlético vinha muito mal com o Micali, contratou o Oswaldo Oliveira, mas ele não conseguiu levar o Atlético, e esse era o objetivo, para a Copa Libertadores da América. Então, primeiro ponto, a torcida já ficou com o nariz torcido, mas jogou a culpa, claro, no antecessor ou antecessores, tá? Segue o Oswaldo Oliveira para o ano que vem. Aí ele começa e o aproveitamento é muito baixo. O Atlético ganhou 2 de 6 jogos. E a treta dele lá com o repórter, a origem de tudo, está no desempenho do Atlético. O Oswaldo nervoso porque o time não funciona, não vai. E as perguntas são em cima do que o time não está apresentando. O time não consegue andar, o repórter aperta o treinador e fica irritado. Ou seja, a diretoria aproveitou mesmo a oportunidade, porque também já havia essa pressão, não estava gostando do trabalho do Oswaldo e aproveitou a oportunidade. E tem o efeito Cuca no mercado também, né? E até bom para outros treinadores, inclusive de São Paulo, que o torcedor fica, o Cuca tá na praça, vamos tirar esse cara e chamar o outro, né? Então, a diretoria fez ou seja, teve a oportunidade de mandar o Oswaldo embora e fez. Ele chegou em setembro, hein? Outro trabalho curto, a exemplo do que ocorreu no Corinthians. Nilson César. Também vou pela linha do Flávio e do Zé. Eu tenho a impressão que não foi só a confusão a causa de demissão do Oswaldo. Mas olha, quando tem um excesso, o último excesso assim, o último chilique assim foi do Eduardo Batista, né? Público, sim, foi. Eu me lembro, foi mesmo. Não agrediu, mas ele... Mas não teve agressão. Tem vários casos de agressões. Mas no caso do Eduardo foi um chilique, mas sem agressão. Mas foi um alto chilique. Foi, mas sem agressão. Não agrediu. É diferente, macho aqui, A agressão foi o Felipe Melo. Vocês ficam aqui pegando meu pé. Com o repórter. Qual foi o último? O Leão? Não, teve depois disso. Teve uma série de agressões. Já teve. Ontem eu vi uma relação, tem uns 10 casos assim. Tem vários casos. Não, nós tivemos o chilique do Eduardo, depois daquele chilique ele foi perdendo ainda mais prestígio no Palmeiras. Lembra disso? Porque os números do Eduardo são ótimos no Palmeiras. Mas aí o Palmeiras mandaria ele embora de qualquer jeito por causa do Cuca. Ele espirrou. O Atlético disse que foi uma decisão técnica. No caso do Eduardo, ele já entrou demitido. E esse do Oswaldo, ele passou do limite. Eu acho que ele extrapolou um pouquinho o limite.
Olha, e um cara na condição dele, primeiro, Oswaldo é um cara muito bem sucedido, economicamente também, porque ficou muito tempo fora ganhando dinheiro. Um cara que já tem uma idade de um pouco mais de tranquilidade. Um pouco mais de tranquilidade. Com então, todo quer dizer, respeito, muito bem casado. Bem casado, né? Então, tá feliz, tá satisfeito. Então, por que estourar dessa maneira? Eu não entendi. E outra coisa, boa pessoa. O Oswaldo é tido como uma excelente pessoa no meio do futebol. Então, quer dizer, eu acho que isso pesou muito. Não foi o fator principal, mas acabou pesando muito na sua demissão do Atlético Mineiro. Legal. Diga, Márcio, sobre isso, pra gente girar o assunto, todo mundo, vamos ouvir o Diogo, o nosso Tebas, o Daniel Lian, e a gente pula o assunto. Diga, Márcio Spin. Quando você não é fã de um profissional, Vanderlei, você só fica esperando quando ele vai cair. Eu sou meio suspeito pra falar do Oswaldo, que ele nunca me convenceu. Sabe, foi campeão lá no Corinthians, lá atrás do campeão do campeão mundial, quer dizer, campeão do torneio de verão, né? Porque lá não é mundial. Ele tá no currículo Não, mundial dele. é o de 2012, Vanderlei, quando o Corinthians fez... O apartamentinho que eu comprei com o bicho, tá bom, aí tudo bem. Mas mundial é igual o 51 do Palmeiras, pô. Até ele sabe que não foi lá, o Vanderlei, o Ivan Petro, é balela, de 2000, lá de 2000 não, 2012 sim. Campeão do mundo, foi legal, fizemos uma festa na volta do time, parou a cidade, foi legal. 2000 não vem com conversa fiada, não foi, entendeu? Pergunta pra mim, Pergunta. Foi? O que você acha, Vanderlei? Fala. Foi, Vanderlei. Campeoníssimo no Rio de Janeiro é o que tava lá. Campeão do mundo no Rio de Janeiro, de clubes. No Rio. A competição foi no Rio. Isso. Foi no Rio. Ganhou. O Corinthians foi por quê? Participar. Não importa. Ele tava lá, jogou, tava o Real Madrid, não tava o Real Madrid? E tinha uma trabalhada lá. O carimbou que foi pra noite aí, não sabia nem... É outra conversa. O Corinthians foi Roberto lá. Carlos, né? Foi lá e Afinou o lápis, o carimbou o torneio inteiro. Tava com dor no quadril, no pubis, todo assado. É dor de cotovelo, porque o Corinthians O tem pessoal do Manchester United 2 títulos mundiais. Até hoje com bafo. Tá com a ressaca até hoje. Tá com bafo até hoje. Bom, vamos falar do que a gente... Vamos falar sobre a pergunta. Continue. Mas que não foi campeão, não foi. Então, eu não gosto do... Ó, o Corinthians vai ficar louco, ó, Silvio. Tem o botão na mão, é só apertar, põe o que quiser, né? Comanda. Vai, Dedo usado, né? Então, eu não gosto do trabalho do Oswaldo Oliveira. Olha a proteção que o Galo deu pra ele, né? O Galo com 2 L's e o Galo com L só, né? Nossa, o profissional não entrará mais. Olha a retaguarda, ele não entrará mais na cidade do Galo e tal. 24 horas depois, ó, você tá demitido, um abraço, tal. É verdade. Ou seja, nenhum dos dois. É lógico. Chumbo, tal, a campanha era ruim, o trabalho era ruim. Só que é um detalhe. O time é pior do que era o de 2017. Fred foi embora, Robinho foi embora, um monte de jogador de qualidade foi embora, o Luan tá numa nhaca desgraçada, Casares numa nhaca desgraçada, né, que não quer ir embora. Os que sobraram com um pouquinho de nome querem ir embora, né? Porque viram que a coisa não tá legal. Concordo com o Flávio, se já não estavam satisfeitos no ano passado, que trocassem pra quem pegasse esse ano, fizesse o trabalho a seu modo, a seu Desde gosto, lógico, né? Eu também acho. Né? Contrata, indica, tal, porque o time não é bom, sem a Libertadores os investimentos não seriam feitos a todo vapor, e o Oswaldo não me agrada como técnico, e ele largou agora, então o Atlético vai começar todo o trabalho de novo com quem chegar, e com essa possível volta do Cuca, não sei se ele vai aceitar trabalhar ou não, Dorival Júnior também agradece pela queda de Oswaldo e o possível interesse em Cuca. Falei, tem técnico aqui em São Paulo, fica mais aliviado, porque com o Cuca no mercado, cara... Não, ele extrapolou ali o Oswaldo Oliveira, enfim, e acabou repercutindo aí uma má imagem, não só para o treinador, mas também para o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético não engoliu muito bem isso, já queria derrubar o Oswaldo Oliveira e aí acabou aproveitando aí essa situação para tirar o técnico, já que não estava tão feliz tecnicamente. Claro que empatou lá com o time, acho que do Acre, se não me engano, e aí não ficaram nada contentes ali, os diretores do Atlético, e acabaram rompendo aí o contrato, acabando é bom, né? Não dá, né? Não. Acabaram rompendo o contrato com o Oswaldo Oliveira. Eu acho que esse fato lamentável não é o primeiro e não vai ser o último fato de briga entre técnico
e jornalista, mas dessa vez chegou a extrapolar ali um pouco. E agora vamos ver quem vem, né? O Cuca venceu a Libertadores lá, já conhece bem a casa e sempre faz bons trabalhos. Vamos ver se eu aposto mais no Cuca, mas o Abelão também tá na parada aí, como você disse. Diogo, e aí? Diogo Mesquita. Então, Vanderlei, realmente foi uma reação totalmente descabida do Osvaldo. E o Osvaldo, para mim, que era um profissional que para mim passava uma imagem serena, pacífica. O André Ranieri chegou a contar pra gente que ele já teve também um desentendimento com o Osvaldo, pelo menos uma rusga numa coletiva. Não chegou a ser um desentendimento. Mas, na minha opinião, o Osvaldo não foi demitido por isso, mas não seria estranho se somente esse fosse o motivo da demissão, porque realmente o profissional como o Osvaldo, ainda uma figura pública, ele não pode se portar dessa forma, mas com certeza esse não foi o motivo. Se a gente vê os números do Osvaldo, foram 20 partidas, 8 vitórias apenas em 20 partidas, Vanderlei. Então, acho que o Atlético estava procurando uma desculpa, e essa foi mais do que uma desculpa para a demissão do Osvaldo de Oliveira. Então foram 20 partidas, 8 vitórias, 9 empates e 3 derrotas no comando do Galo, Vanderlei. Obrigado. Rafael Tebas. Obrigado, Márcio Espímpolo. No caso do Atlético Mineiro, Vanderlei, claramente o Osvaldo errou feio, não poderia ter feito o que fez, mas na minha opinião, o maior errado aí, o mais errado é o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, a gente tá só em fevereiro, dia 9 de fevereiro, quase o Carnaval chegando, nem chegou o Carnaval ainda e já mandaram embora o técnico. Quer dizer, se é pra mandar embora, então manda embora antes, manda embora em dezembro, em janeiro, e não começa o ano com vários jogos e depois chega à conclusão de que não era isso mesmo. Então errou feio o Osvaldo, mas pior ainda, na minha opinião, o Atlético Mineiro.